Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast, o local onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Gosta dos nossos comentários e quer nos seguir nas redes sociais? No Instagram somos @extrapodcast, no Twitter somos @extrapodcastbr. Nosso e-mail para contato é o extrapodcast@gmail.com. Nossos comentários sobre os Masterchef profissionais saem todas as quintas nas principais plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast e agora também na Amazon Music. Então já nos avaliou com 5 estrelas em qualquer uma delas? Corre que dá tempo. Eu sou o Rich e ao meu lado tem os convidados da semana, que é a Amanda, que como eu falei, que depois que pisa aqui uma vez, volta sempre. Estava aqui semana passada, comentou a parte amadora também com a gente. E o Cérvulo, que veio nesse podcast quando tudo era mato. A gente não saía em plataforma nenhuma, apenas no YouTube. A Isa teve um probleminha, ela talvez apareça no meio do episódio, então fica aí aquele suspense, a gente criando aquele suspense para vocês nesse próprio podcast, né? A Isa vem ou não vem? No final vocês vão descobrir. Oi Amanda, oi Cérvulo, sejam bem-vindos de volta ao podcast. Oi, tô muito feliz de voltar. Eu adoro comentar o MasterChef, então pode me chamar toda semana que toda semana eu venho. Olá, prazer estar de volta aqui. Me ressuscitaram finalmente. Prazer estar de volta. A gente descongelou o Cérvulo para vir aqui nesse podcast. Pronto, hoje nós comentaremos o terceiro episódio da quarta temporada do MasterChef Profissionais, que foi exibido nesta terça, 27 de setembro. O top 8 virou top 7. Sim, terceiro episódio, já estamos no top 8. Não é, dona Bandeirantes? O que é isso? A prova classificatória foi uma prova tradicional que, para mim, é uma das melhores provas do MasterChef. Eu adoro dizer que a Ana Paula Padrão se reencontra e se encontra como uma leiloeira sensacional. Ela se realiza quando está fazendo esses leilões, e foi leilão de carne. Cada um dava seu lance, perdia alguns minutos e tinha que se virar com aquele pedaço de carne e aquele tempo reduzido. Porque vocês são profissionais, a gente espera o mínimo de vocês, que é fazer comida boa, nem que seja 1 minuto. Faz uma pipoca de micro-ondas em 1 minuto, Iranete fazia isso. Vocês profissionais vão fazer também? Não se sabe. Mas vamos lá. Essa prova começou primeiro com uma twistzinha que o Enzo, como venceu a prova da semana passada, pôde penalizar alguém em ficar de fora das 3 primeiras rodadas e ele escolheu a Marília para ser penalizada. Eu quero começar falando disso porque eu acho que foi uma escolha meio errada do Enzo, porque se ele pegar o histórico dos outros 2 episódios, as 2 pessoas que ele poderia dar essa desvantagem seriam o Wilson e Diego, não desmerecendo a Marília, porque ela é cozinheira maravilhosa e ela tem um destaque positivo, daqui a pouco a gente vai chegar nela, é porque ela não tem um histórico, né, que dava medo, assim, digamos assim, de impacto, de dizer, nossa, a Marília é muito perigosa, ela pode se dar muito bem, eu vou dar essa desvantagem para ela. Não, tinha o Wilson e Diego lá, com vitórias, com altos desempenhos, com um destaque bem maior. Mas cada um faz o que quer, e eu quero ver a opinião da nossa Enzer aqui na Amanda, que ela torce por ele. E aí, Amanda, o que você achou logo dessa primeira estratégia, que é a primeira grande estratégia da temporada, de você dar uma desvantagem para alguém? Eu acho que acabou não fazendo muito sentido e também acabou não funcionando a estratégia do Enzo, porque a Marília acabou sendo um destaque positivo e pegou uma carne logo no final, então nem pareceu muito que ela queria aquelas primeiras carnes. Mas não deu pra gente entender muito bem. Talvez tenha sido mais alguma coisa de relação mesmo. Porque depois, quando o Diego dá meio que uma penalidade pra ele escolher por último, ele fica meio surpreso. Então, talvez o El seja uma pessoa um pouco mais coração aí e não pensou tanto com uma estratégia de ferrar os amiguinhos que aparentemente são mais fortes. Eu concordo. Eu acho que pra mim pareceu que ele escolheu por amizade, assim, porque a gente viu na edição de que ele tem aquele trio das meninas superpoderosas, né, com a Thalita e a Ananda. E ele parece ser próximo do Wilson e do Diego também, então eu acho que ele escolheu a Marília mais por relacionamento, assim. Então vamos lá falar da prova em si. Cada um pegou suas carnes, cada um foi fazer com seus tempos, um com 1 hora, outros com 15 minutos, outros com meia hora. Foi tudo uma loucura, porque se cada um quis pegar aquele pedaço e fazer naquele tempo, tinha que entregar alguma coisa, mas a prova não foi bem assim. A prova foi um meio desastre. O Jacan chegou a falar que um dos pratos, também vai chegar daqui a pouco, era o pior que ele comeu no MasterChef. Acho que a pior crítica que você pode receber no programa é essa, né? A melhor crítica é um dos melhores pratos e a pior, um dos piores. Mas também eu vejo que a prova com carne, gente, é muito relativa, porque também depende do ponto da carne que os jurados gostam. Porque, por exemplo, se eu fosse jurado, qualquer carne que chegasse sangrando ou meio mal passada, pra mim, eu não queria nem conversa. Eu dizia, vai pra prova da eliminação. Isso não é nem carne, é o boi vivo. Sabe? Pra mim ia ser assim.
Eu gosto da carne tipo Amaro Dracarys, é quase o carvão vindo aí, quase vindo carvão em vez de carne. Mas eu acho que os preparos são diferentes e leilão tem aquilo. Leilão são itens diferentes, embora sejam tudo carne, mas ninguém faz aquele mesmo prato, ninguém tem o mesmo pedaço, ninguém tem a mesma coisa, então você não cria um grau de comparação, né? Tipo, essas duas pessoas fizeram isso e uma tá melhor que a outra. Não, então é uma coisa mais voltada para o pedaço que você pegou, para a parte que você tá fazendo. Então acho que dá uma distribuída meio esquisita na avaliação, mas tem que se destacar na culinária e são chefes profissionais. Vocês têm que se destacar no meio da diversidade, aí se dão esse tempo pequeno até para os amadores, os profissionais também têm que se virar, mas não se viraram tão bem. Sérvulo, o que você achou da prova? O que você achou dos pratos? Você achou que realmente foi fraco? Olha, eu adoro o leilão, como você falou. Acho que a Ana Paula realmente se encontra ali. É sempre muito legal ver as estratégias das pessoas. Acho que teve gente que fez uma boa estratégia. É, a própria Marília, querendo ou não, não sei se foi intencional ou não, mas ela percebeu. Dava pra ver que o Wilson tava querendo pegar a última carne. Então, quem pegasse a penúltima carne, claramente ia ficar com um tempo altíssimo, né? Porque ia disputar com ele e ele não ia querer. Então, acho que ela foi bem na estratégia ali, por exemplo. Mas não sei se as pessoas realmente que nem a Ana Paula falou depois, se sentiram muito confortáveis por carne ser algo muito comum e supostamente todo mundo saber fazer muito bem. Mas acho que tiveram algumas escolhas muito ruins ali, ou se atrapalharam com o tempo. Realmente dava para esperar muito mais, né, pelo nível dos participantes. E você, Amanda, você gosta de fazer carne? Você acharia que fazia melhor? E o que você tem a dizer desta prova? Não acho que eu faria melhor que eles, infelizmente não sou tão boa, mas realmente eu acho que para profissionais eles acabaram pecando um pouco, tanto que o vitorioso dessa prova, que foi o Diego, não pareceu ter feito uma coisa tão espetacular quanto a gente estava vendo até do próprio Diego nos outros episódios. Eu acho que ele fez uma coisa mais confortável e o confortável dele foi superior a todos os outros, o que é um pouco estranho. Pareceu que faltou alguém com um grande destaque. E sobre a questão dos tempos, eu não achei que eles ficaram muito prejudicados, tirando, é claro, o Wilson que ficou com 15 minutos. Eu acho que tinha um tempo legal, talvez isso deixou eles confortáveis e eles foram muito mal, mas eu achei um pouquinho injusto ali essa parte dos 15 minutos. Eu acho que qualquer pessoa que tivesse ficado ali com a última carne não conseguiria entregar praticamente nada bom. E estaria automaticamente na prova de eliminação. Então, eu achei que eles colocaram em tão pouco tempo, pareceu tipo, vamos ter uma pessoa ali que vai fazer um desastre, e aí a gente tem isso pra mostrar na edição. Ficou isso mesmo. Eu vi que uma questão foi levantada no Twitter sobre isso do tempo, que talvez tenha sido uma punição pelo um certo, aspas, desdém, fecha aspas, que o Wilson teria tido por menosprezar um pouco o leilão e tirar um pouco a disputa, né? Porque como o Sérgio falou, a Marília ali pegou no primeiro lance e levou o pedaço dela. Então ficou meio nisso, mas eu não sei. Aí depende da produção, não sei se o tempo já estava pré-estabelecido com a Ana Paula padrão ou se ela daria qualquer tempo. Mas assim, porque a gente prepara carne é muito difícil e é tempo. A gente sabe que muitas pessoas que tentam fazer carne no MasterChef reclama e relata, né, da dificuldade de fazer com determinado tempo. Tente que opta por churrasqueira, de ver que o caos que acontece com churrasqueira no MasterChef também. Mas eu acho que por mais que os pratos não tenham sido bem elogiados, eu achei que alguns pratos estavam belíssimos, tipo o da Marília e o da Ellen, pra mim, gente, eu encarava, são coisas que eu não como, eu encararia porque estavam bonitos. E eu gostei do da Marília porque ela entregou uma coisa bonita e atrativa. Gostei do da Ellen por causa disso também. E o Diego, pelo visto, estava mais saboroso. Eu até tuitei na hora de assim, gente, vai ganhar o menos pior, porque infelizmente não foi um nível profissional que a gente esperava. Eu até fiquei pensando, né? Gente, se isso for profissionais, imagina essa prova com os amadores, né? Que ia ser mais complicada ainda, mas é tudo questão de ego, e ego prevaleceu muito. A gente sabe que uma temporada profissional mexe com ego. Quando a gente é profissional numa coisa, a gente já vai pensando quem é melhor naquilo. Eu boto a gente, né? Porque às vezes a gente pode fazer isso também. Melhor naquilo que vai conseguir fazer e acontecer. E isso aconteceu com o Wilson, né? O Wilson disse que queria se desafiar, deixou para ficar por último, já que queria alguma coisa mais difícil, mesmo com um tempo menor. Eu acho que nem ele esperava que seriam 15 minutos. E acabou servindo, como eu falei, um dos piores pratos do MasterChef, na opinião do Jacan, que é uma opinião realmente que importa, gente. Os 3 jurados ali, todo mundo respeita, todo mundo importa saber o que eles estão achando.
como eu falei, tem essa questão do ego, é temporada profissional. E, gente, o que foi isso? Porque ele foi eleito o pior da prova. Céu, você concorda com a Amanda? Porque ela falou uma coisa realmente que foi boa de ser pontuada. Parece que a produção quis causar esse momento de pior prato dando os 15 minutos, mas você não acha que o Wilson foi completamente errado nessa estratégia? Ah, ele foi. Não se faz isso, né? Outras temporadas já provam que você não tenta se desafiar demais no MasterChef, ainda mais sem saber nada. Ele não sabia qual ia ser a carne, qual ia ser o tempo. Uma coisa é você se desafiar na primeira prova, porque ela supostamente é mais segura, com uma receita que você estava querendo fazer de algo diferente. Agora, ele não sabia a receita, não sabia o ingrediente, não sabia o tempo, não sabia nada. É muito perigoso isso numa competição, né? Acho que foi uma estratégia bem errada ali dele. Amanda, você aí, você é gente que gosta de analisar reality shows como Survivor, essas coisas assim. No quesito estratégia, foi lá, a gente viu que não foi bom pra ele, né? Não, não foi bom pra ele e eu sinto que não foi tão bom pro público, porque eu tava gostando muito de ver a rivalidade dele com o Diego e a gente não teve isso, porque ele não tava à altura do Diego nesse episódio, ele não mostrou, tanto na segunda prova que a gente vai comentar depois, ele não mostrou o que ele realmente era capaz. E sobre essa questão também de que tu falou do tempo e tudo, quando a Marília foi a penúltima, ela a Ana Paula também começou falando, o leilão é 15 minutos. E aí ela arrematou no primeiro coisa e ficou com menos 15 minutos. E foi o maior tempo que começou o leilão, que foi 15 minutos. Então talvez a edição pensou assim: vamos tirar 15 minutos dela, porque senão ela vai perder aqui só 5 minutos, porque ele nem tá participando do leilão. É, porque se ele tivesse levantado pelo menos a plaquinha mais uma vez, ele teria dado uma coisa estratégica, tirado meia hora da Marília, né? Teria dado faltou estratégia de todos os lados, porque algumas pessoas que já participaram do MasterChef chegam a falar no próprio confessionário da temporada que tá usando estratégia de levantar a plaquinha só para outras pessoas ficarem impulsionadas. E a Marília saiu bem beneficiada porque ela teve aquela penalidade e ela conseguiu entregar uma coisa melhor, ou seja, nesse embate, digamos assim, Marília versus Enzo, né, que Enzo tentou prejudicar, gente, é prejudicar. Não é prejudicar no sentido malvado de, nossa, na vida, mas prejudicar na prova, tirando ela a oportunidade de pegar uma das 3 peças iniciais. Ela levou a melhor, né? Foi um destaque positivo, subiu o mezanino pela segunda semana seguida, dessa vez ela subiu sozinha, né? Não foi em forma de trabalho em equipe. Então agora sim o Enzo pode ficar de olho mais na Marília, que ela pegou uma dificuldade e conseguiu se sobressair. E isso é ponto positivo para ela. E o Diego, gente, o Diego entrega a rivalidade na semana passada, entrega culinária toda semana, né? Porque é mais uma vitória para ele. O Diego aí despontando também ao lado do Wilson, com pessoas que sempre estão com desempenho alto, mas o Wilson deu uma queda nesse episódio e fica tudo equilibrado. E esse duelo entre os dois pode virar em outro episódio, quem sabe, ou pode não vir, porque nesse ficou completamente apagado. Não teve muito o que ser mostrado pra gente. Quem ficou com destaque negativo e teve punição foi realmente, de novo, o Wilson, né? Que a punição dele foi postergada para a prova eliminatória, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que eu só quero dizer, gente, que terça-feira nós lançamos um episódio do Extra Off, que é assuntos não relacionados a reality show, e a gente falou das séries da Marvel no stream, então vai lá, dar stream pra gente, pra o Mickey não ficar com raiva. E é isso. Prova eliminatória, frutos do mar. Eu quero dizer que o MasterChef acertou em todo tipo de prova essa semana, porque um leilão de carnes e uma prova de frutos do mar pra mim foi ótimo. Pena que não entregaram uma prova tão maravilhosa no começo. Mas cada chefe teve que fazer 3 entradas com 3 frutos do mar diferentes, que foram escolhidos na ordem estabelecida pelo Diego. Só que o Wilson teve a penalidade de que ele seria o último sempre a escolher. E aí, Amanda, o que você achou dessa estratégia e de eles terem que servir, gente, 3 entradas diferentes? Eu gostei muito da prova e quando eu vi, ela também me fez pensar um pouco, porque algumas pessoas que eu achei que não foram tão boas na primeira prova, como o Ishel, subiu. Então eu acho que ele subiu porque eles só tinham ali 15 frutos do mar e tinha que ser essa quantidade, então não dava para eles aumentarem a prova em si na hora. Mas eu gostei da prova, eu achei que o Diego realmente teve uma estratégia e acabou que quem ele ajudou, né, que foi a pessoa que começou, acabou não ajudando tanto assim, porque a pessoa não tomou boas decisões. Mas eu acho que fazia muita diferença essa escolha, porque talvez o Enzo tenha se salvado ali, porque ele escolheu a Lula e conseguiu fazer um prato que se destacou, porque senão ele poderia ter sido eliminado.
Todo mundo sabe, gente, que Lula é uma boa escolha. Fica o recado. Cérvulo, o que você achou dessa prova? Assim, porque é Frutos do Mar. Eu acho que Frutos do Mar é uma prova muito bonita de se fazer. E eles exploraram bastante, né? Porque foram 15 possibilidades. Pois é, e eu tive a impressão de que esse episódio inteiro foi dado para os participantes fazerem bonito, assim. Porque não eram ingredientes muito difíceis, né? São ingredientes que eles costumam gostar de trabalhar, né? Que é os vários cortes de carne, tinham carnes ali muito nobres, e agora frutos do mar muito variados. Então acho que foi legal. E eu gostei muito da estratégia do Diego ali. Deu para ver certinho o que ele fez, assim. Tanto que o Enzo ficou surpreso, porque talvez acho que tivesse uma proximidade entre eles. Mas todo mundo tava falando como o Enzo é o mestre da praia, o mestre do mar. A Ananda também já tem uma experiência com esse tipo de ingrediente. Então ele deixou esses dois por último ali. Então achei que foi bem inteligente da parte dele. E Isa que chegou agora. Bem-vinda, Isa. O que você achou dessa prova dos frutos do mar no MasterChef? Você é fã de frutos do mar? Oi, gente. Cara, eu não sou muito fã de frutos do mar. Primeiro que é uma coisa que não chega muito aqui na minha região, né, aqui no interior de São Paulo. Então é uma coisa que eu não tô muito acostumada a comer, sabe? O máximo que a gente tem aqui é tipo camarão e tal. Então não é uma coisa que eu tenho uma grande proximidade, assim. Então não sou muito fã, não. Porém, concordo com o que o Cérvulo falou. Foi uma prova bastante. Eu acho que teve assim, tem uma cara muito de profissional, sabe? Para que eles fossem realmente muito bem na prova. E eu gostei da prova, sim. Eu acho que 3 frutos do mar para cada um, eu acho que ficou um pouco. Foi um nível de dificuldade assim acima do que talvez fosse necessário, na minha visão, assim, mas ao mesmo tempo eu achei bem legal, eu gostei de acompanhar a prova, eu gosto de ver os profissionais cozinhando e tal, e eu acho que estava faltando um pouco disso, sabe, até agora no programa, então eu gostei da prova, assim. Achei muito legal. Não, e mais uma vez foi como eu falei na primeira prova, no caso, que não tinha como comparar um fruto do mar com o outro, porque eram 15. Não dava para comparar nem os pratos entre si da mesma pessoa, porque eles tinham usando coisas diferentes. E dava até aquela dúvida, se uma pessoa fosse muito bem num e fracassasse nos outros, os jurados ficariam ainda mais na dúvida de quem eliminar, de quem salvar, mas foi aquilo que eles conseguiram se virar com o que tiveram, porque é muito complicado você fazer um prato, imagina você fazer 3 na pressão da prova da eliminação, né? Algumas pessoas, por exemplo, com críticas pesadas, como o Wilson, e a Nana também foi criticada na primeira prova, para conseguir dar uma volta por cima e entregar uma coisa melhor, que não aconteceu com o Wilson, ele teve mais um destaque negativo. A Ananda conseguiu dar uma melhorada, que ela foi destaque positivo, ela teve alto desempenho. E nesse fundo do mar, nossa Ariel é a Thalita, né, que venceu a prova. Thalita também, que eu acho a Thalita uma ótima personagem, né, a gente já deu um destaque da semana para ela já apareceu por aqui. E ela conseguiu se dar bem, ela conseguiu fazer uns pratos bons. E mais uma vez eu friso, porque eu tô gostando muito de elogiar isso, porque na temporada amadora, desculpa participantes amadores que vieram aqui, mas não tinha tanto prato bonito. E nessa tem muito prato bonito, que embora seja criticado, é criticado sim, mas não pode falar que é feio, porque tá bonito os pratos dele. Então ficaram uns pratos belíssimos. E a Thalita teve seu dia de glória. E aí, Célula, o que você acha da Thalita? Ela tem uma vitória agora no currículo e ela parece uma pessoa ser bem desenvolta, né? Eu adoro ela, eu acho, desde o primeiro episódio. Por mais que no primeiro ela tenha tido bastante dificuldade ali, eu acho que ela parece ser muito organizada. Eu gosto da maneira que ela trabalha, da maneira que ela fala. E eu gosto que ela se emociona também na hora de ser julgada ali com os chefes. Eu gosto muito dela e os pratos dela realmente foram os que me deram mais vontade de experimentar enquanto ela apresentava. E vocês, o que achou desse resultado? Você esperava por uma vitória da Thalita? Eu esperava, sim, eu acho que já estava na hora dela brilhar, dela trazer tudo isso, né, que a gente conseguia ver que ela tinha na bagagem. E eu gostei muito do confessionário que ela falou, né, que depois que o Jacan elogiou a comida dela, falou que ele gostou, né, dela ter feito aquilo e trouxe as lembranças da França dele, assim. E ela deu um confessionário falando que esse era o grande objetivo da cozinha dela, né, que era trazer essas memórias afetivas de forma positiva. E ela estava super emocionada, assim. E eu também fiquei emocionada, porque eu gostei de ver isso. E por mais que a gente goste do caos, né, que acontece, mas a gente assiste o MasterChef, a gente gosta do MasterChef porque a gente quer ver as coisas boas acontecendo, né? É, então eu acho que foi muito, muito, muito legal ela ter vencido. Ela estava precisando dessa dose de confiança. E eu também gosto muito dela como personagem.
Ela tem um jeito de cozinhar, assim, que me parece. Ela e a Nanda, assim, me parece muito real, sabe? Eu não sei se vocês conseguem entender, mas me parece muito plausível, sabe? Então, gostei muito da vitória dela, achei que ela mereceu, os pratos realmente estavam maravilhosos, e ela precisava, né, dessa dose de comida. Eu achei também que essa questão dos pratos serem muito bonitos. Eu acho que das provas que teve até agora foi os que eu olhei e eu também não sou muito fã de frutos do mar, mas olhando assim, parecia realmente uma obra de arte. Eu acho que eles conseguiram se superar nesse quesito. E eu fiquei muito feliz de ver a Thalita vencendo e a Ananda se saindo bem também. Às vezes eu sinto que a edição passa elas um pouco insegura e às vezes durante a prova não parece que elas vão se sair tão bem. Mas no final das contas, eu acho que elas têm conseguido entregar bons pratos. E dessa vez, ambas foram destaque positivo. Então, eu acho que elas têm tudo para crescer na competição e competir realmente a edição passar, que elas são tão boas quanto o Diego e o Wilson, que eram o que a edição estava querendo passar, que eles eram os melhores. E nem tudo são flores no MasterChef. A gente sabe que tem eliminação. E depois o Enzo, o Wilson e Ellen serem os piores desempenhos da prova de eliminação, tivemos a eliminação da Ellen, que eu acho que botarem um confessionário dela, no confessionário não, um VT sobre ela, deixou a eliminação mais triste. Deixou assim, eu fiquei um pouco sentido com a eliminação da Ellen, porque ela parece ser uma pessoa extremamente carismática e extremamente legal de se conviver. Aí a gente recebe uns comentários quando eu falo isso, ai gente, mas o programa é de culinária, assim, gente, eles são profissionais. Eu já subtendo que eles são maravilhosos cozinhando. Então eu me dou esse aval de e essa liberdade de dizer que as pessoas são bons personagens também tem que ficar, gente. A gente tá acompanhando reality show pra isso também, né? Isso. A gente gosta de falar que a gente não tá comendo. Então tem que acompanhar um personagem. Mas vamos lá, Isa, o que você achou da eliminação da Ellen? Você esperava por essa eliminação? Eu esperava um pouquinho porque ela não tinha tanto destaque, mas eu queria que ela tivesse durado. Eu também, viu? Eu não queria que ela tivesse saído. Aquele VT, como você falou, ainda deixou a gente com um gostinho, né, de querer mais, ver mais dela ali. É, Eu fiquei chateada. Eu tava torcendo muito pra ela. Ela tem realmente, né, Eu acho que a representatividade dela dentro daquele programa era e ainda é, né, assim, bastante importante pra nossa realidade. Então eu fiquei chateada de ter visto ela sair. Não queria que ela tivesse saído agora, queria que ela tivesse durado mais. Sinceramente, o Enzo pra mim podia sair, porque ele tem o carisma de uma porta. Desculpa, Enzo, se você estiver ouvindo esse podcast. Polêmica, polêmica, não gostei, Isa. Isa, você não tem que pedir desculpa ao Enzo, tem que pedir desculpa à Amanda, porque ela é da fanbase do Enzo. Então, né, Amanda, olha aí, ó. Aproveitar que a Isa cutucou o fandom do Enzo, e o que você achou da eliminação da Ellen? Eu fiquei triste com a eliminação da Ellen, mas antes ela do que o Enzo. Eu gostava dela, achava ela muito carismática. Eu achei que ela ia durar um pouquinho mais, porque eu achei que tinha outras pessoas ali que pareciam um pouco mais fracas. Mas eu acho que acabou que a eliminação dela meio que foi cravada na primeira prova, que era uma especialidade dela e ela não conseguiu se sair tão bem. Mas fiquei surpresa com o destaque negativo do Enzo. Apesar dele ser da minha cidade, hoje em dia ele trabalha numa praia, então é totalmente a área dele, é o que ele cozinha. Então eu achei que ele se sairia um pouco melhor nessa prova. E o Wilson, talvez ele se saiu mal, porque ele ficou muito desestabilizado com, acho que as próprias atitudes dele, né, na primeira prova. Não, mas é aquela maldição do MasterChef. Você é especialista naquela parte, se você falar que é bom naquilo e que quer aquilo, ou você vai sair, ou você vai ser um destaque negativo. Porque acontece sempre isso no MasterChef. A escola Bruna de MasterChef, né, que sempre falava que quando era prova de confeitaria ela ia bem, tava lá, coitada, quase sendo eliminada. Cérvulo, vamos lá com seu parecer sobre a saída da nossa querida Ellen. Eu fiquei muito triste. Primeiro que assim, eu detesto esse formato super curto, corrido pra conseguir enfiar antes do fim do ano. Porque daí, assim, colocam 12 pessoas, 3 saem no primeiro episódio, a gente tá no top 7. E daí, assim, você não consegue ter aquela quantidade de filler que vai saindo de uma Uhum. temporada normal e você não se importa porque você se importa com aquele núcleo ali, né? Todo mundo é relevante pra temporada quando tem tão pouca gente. E a Ellen era uma narradora muito boa nos confessionários, nos 2 primeiros episódios. Eu fiquei muito triste. Eu esperava que ela sairia nesse episódio por causa da edição. Acho que desde o começo estavam dando ali um enfoque pra ela muito grande, parecia que ela sairia. Mas eu não gostei e, na verdade, eu até achei um pouco injusto.
Porque apesar de todo mundo ter ido mal na prova da carne, eu lembro que as primeiras críticas ali da Helena, por exemplo, eram de que a carne dela tava muito saborosa. Começou a ficar um pouco negativo quando o Jacan criticou ela não ter colocado a carne inteira com o osso, né? No prato. Mas eu realmente achei que ela parece ter sido melhor do que o Michel, por exemplo, que eu acho que tá fazendo hora ali. Desculpa, Michel, se você estiver ouvindo, mas assim, pra mim, ele não tá ali já. Não entendi o mezanino dele. E achei que ela parecia ter uma crítica melhor que a dele ali na primeira prova. Então realmente me decepcionou ela sair. Eu concordo com o Sérvulo, eu acho que foi mesmo um pouco incoerente, assim, agora que a gente tá retomando esse assunto, pensando sobre isso. Ficou meio difícil mesmo. Olha aí, a gente duvidando da Band, como eu falei, a gente não deve nada à Band, a gente vai duvidar. Mas aquilo é coisa de. Nós somos fãzinhos das pessoas e queremos que elas não saiam. Como disse a Amanda, né? A Amanda falou que é antes ela do que o Enzo. Antes qualquer pessoa do que nossos favoritos e uma das pessoas que a gente gostava saiu. Mas vida que segue. Vida que segue da gente aqui. E agora chegamos naquela hora. Agora a gente chegou na hora de destaque da semana. E como hoje temos 4 pessoas aqui, não, e 2 são convidados, se prepara que hoje, assim, toda semana nós trazemos algum participante que se destacou no nosso ponto de vista. Seja porque ele foi bom na prova, seja porque ele teve bons confessionários, seja porque a cor da raiz do cabelo daquela pessoa estava maravilhosa e merece ser destacada, mas qualquer coisa. Então, cada um escolhe ao vivo, ninguém sabe quem escolheu previamente e falam aqui no podcast. Como falei, nós temos em 4. Se eu falar um, Isa e Sérvulo e Amanda, cada um escolher um, teremos 4 destaques na semana, como sempre tivemos 3. Coincidiu de todo mundo trazer um diferente nas semanas passadas. Ou como pode ter o caso de uma pessoa só ganhar 4 votos, uma pessoa ganhar 2 votos ou uma, mas a gente vai descobrir agora. Vamos conversar pelo nosso convidado, primeira vez que está vindo aqui nessa nova era, que é o Sérvulo. E aí, Sérvulo, quem é seu destaque da semana e por quê? Meu destaque da semana é a Ananda, por 2 motivos. O primeiro é o mais importante de todos, que é que ela é santista igual a mim. Então, só por isso ela já merece. E segundo, porque eu acho que o prato que ela fez, aquele gyoza com as ovinhas de peixe em cima, tava muito bonito. E é o prato que eu vou lembrar desse episódio, assim. Pra mim, ele vai entrar nos pratos do MasterChef, tipo aquela sobremesa do Pablo, de goiaba. Tem alguns pratos muito icônicos que eu acho que, visualmente, né, falando, já que a gente não prova, infelizmente. E esse prato dela eu acho muito bonito e eu acho que vai ficar nesse hall aí de pratos icônicos do MasterChef. Então vamos lá. Amanda, e aí, vem pessoa nova ou a Ananda vai receber 2 votos? Não, bem pessoa nova, eu acho que o Diego merece o destaque nesse episódio. Eu acho que nesse momento ele é a pessoa mais forte do cast inteiro e eu acho que ele tem tido uma constância muito boa de sempre entregar bons pratos, pelo menos. E eu acho que ele também é um bom estrategista, ele é um bom personagem para se assistir. Então, eu gosto muito dele como personagem e também como cozinheiro. Olha aí, Diego, primeiro participante na história dos nossos destaques da semana a vir 3 semanas seguidas. A Melina veio 2, se não me engano. Mas aí, ó, Diego foi na escola e Diego sendo escolhido por pessoas diferentes, ainda tem isso. É realmente um grande destaque. E aí, Isa, teremos gente nova ou vai repetir algum dos 2? Eu vou repetir, eu também concordo com a Amanda e vou falar Diego. Pelo mesmo motivo que ela disse, né? Ele tá aparentemente sendo uma das pessoas mais fortes nesse momento. Então, assim, assino embaixo todos os motivos que ela falou. E quero acrescentar que ele tem ótimos confessionários que estão me divertindo durante a temporada. Então, isso também é uma característica, né? E é uma coisa muito importante pra gente observar dentro dos realities, né? E principalmente no MasterChef, que é feito basicamente de confessionários. Então, eu acho que é uma característica importante. Eita, então agora é minha vez que eu vou dizer que, gente, vem gente que não foi citada ainda nesse episódio. Porque meu destaque da semana é a Marília. Porque, gente, a Marília não tem nenhuma vitória individual ainda. Então não dá pra dizer que assim, eu vou trazer ela porque ela teve uma vitória. Mas ela conseguiu, pra mim, se destacar de forma muito positiva nesse episódio. Porque, primeiro, ela teve desvantagem, né, de ficar de fora das 3 primeiras rodadas pelo Enzo. Conseguiu pegar essa desvantagem e transformar numa vantagem de
vencer a prova e mostrar que, pode mandar desvantagem pra mim, né, que ela vai se sobressair. Isso é muito bom. Nos confessionários da Marília, ela é muito boa, ela é muito desenvolta e se dá pra aproveitar muitos confessionários dela, trazendo mais pra esse lado de reality show, deixando a culinária um pouco de lado, porque eu sei que ela cozinha muito. Tanto que ela foi pro mezanino, né, já na primeira rodada. E ela se destaca tão bem nos confessionários, gente, que não sei se vocês notaram. A Marília foi aproveitada para narrar o programa, esse episódio, do começo ao fim. Ela passou metade do episódio no mezanino, mas isso não significou que ela ficou sem dar confessionário. Que acontece muito no MasterChef, da pessoa ir pro mezanino e pronto, nunca mais falar naquele episódio. A Marília falou e ainda teve arco com a Ellen, que foi eliminada, desceu ao mezanino, abraçou, falou do poder nordestino, queria mais uma nordestina ganhando. Então, eu achei que a Marília teve muito destaque por vários motivos. Ela não só se destacou no quesito culinário, como ela se destacou no quesito personagem participante de reality show. E eu gosto muito disso, sem falar que ela é carismática. Então, pra mim, ela foi também um dos destaques dessa semana. Então, vamos aí com 3 destaques essa semana, mantendo a tradição, né, já que Diego com 2 votos, mas Diego é a primeira pessoa com 3 semanas sendo escolhido. Falando nisso em desempenhos, como eu falei semana passada, o MasterChef profissional está sendo tão rápido que não tem como ele pegar um episódio, como ele faz no Amador, e dizer assim, vamos analisar todas as vitórias dessa pessoa. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo um ranking rapidinho aqui, só para a gente ver como é que anda a situação, para quem estiver nos ouvindo e fica pensando, nossa, tal pessoa melhorou, tal pessoa ainda não foi para frente. Vamos lá. Gente, em primeiro lugar está o Diego, porque o Diego tem 2 vitórias individuais e um alto desempenho. O Enzo, nosso querido Enzo, que temos aqui a representante do fã-clube número 1, a Amanda, ele está em segundo lugar com 1 vitória individual e um alto desempenho. Em terceiro lugar, nós temos a Thalita, com 1 vitória individual, um alto desempenho e um baixo desempenho. O Wilson está em quarto lugar com 1 vitória individual. Aí, entre parênteses, ele tem 1 vitória como capitão e tem 2 baixos desempenho, esses 2 conquistados neste episódio. Depois do Wilson, nós temos a quinta colocada, que é a Ananda, que ela tem 2 altos desempenho e um baixo desempenho. Em sexto lugar, temos a Marília, com 1 alto desempenho e um baixo desempenho. E em sétimo lugar, o Richel, com 1 alto desempenho e 2 baixos desempenhos. Só explicando rapidamente, alto desempenho é quando a pessoa é destaque positivo e sobe ao mezanino sem vitória. Baixo desempenho é quando a pessoa é criticada, mas não é eliminada, tipo Enzo e Wilson essa semana. Confessionários nós não temos a contagem ainda, porque o Léo, Botelho aqui faz as contas, ele não viu o episódio ainda e não mostrou, mas semana que vem, se ele trouxer, nós mostramos. Chegamos ao fim do episódio. Quero agradecer Cérvulo, muito obrigado por ter vindo. Amanda, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Vocês estão convidados para vir aqui outras vezes também, viu? Eu que agradeço. Pode sempre me ressuscitar e me descongelar, que eu volto sempre. Obrigada pelo convite. Adorei participar mais uma vez e tô adorando ver e comentar essa temporada. Aproveitar agora e falar que eu falei do Blindcast semana passada e a Amanda tá falando da Fazenda. Aí, Amanda, faça o jabá do Blindcast com a Fazenda. Bom, gente, nós estamos comentando o Blindcast, uma equipe de 4 pessoas, sobre a Fazenda. A gente tem alguns vídeos, alguns resumos semanais. Para quem não consegue acompanhar tanto na TV, pode acompanhar pelo Instagram e ficar por dentro de tudo. Amanhã sai vídeo novo, hein? Fresquinho. Olha aí, vão todo mundo lá assistir os vídeos, dar like, compartilhar e mostrar pros amigos pra Fazenda, gente. Vamos fazer as tretas aí. Vocês são Team Deolane, Team Débora, Team Terceira Via. Será que vai aparecer um Ciro Gomes aí nessa Fazenda? Mas é isso. Quem quiser mandar um e-mail de contato pra gente, ou falando do podcast, ou pra dar uma sugestão de tema, seja tema de reality show, tema não falta de reality show, é extrapodcast@gmail.com, ou manda mensagem pra gente no Twitter, citando a gente no Twitter, nossa DM, porque o do Servo da Amanda também vão estar na descrição, então podem falar qualquer coisa. Se você for participante e quiser xingar algum dos convidados, xinga aí de casa, porque se você responder a gente vai responder vocês aqui, né? Então, é isso. Semana que vem a gente volta com uma prova de doces japoneses. Olha aí, gente, vai ficar 1h da manhã com tanto comer doce japonês, quem dirá? Mas é isso, semana que vem a gente se encontra. Até lá. Tchau. Tchau.